Olá, meu amigo e amiga, estamos iniciando mais um Portal do José, nessa primeira sexta-feira do ano de 2024, um ano que já começa com muitas situações para nos provocar grandes reflexões. Nós estamos vendo alguns embates políticos agora que deixam para a gente algumas ideias de que o que nós tivemos no nosso país foi de fato uma quadrilha desorganizada que tentou em cada canto, cada grupo disperso, abocanhar alguma espécie de vantagem, tanto nas redes sociais quanto grandes grupos econômicos nacionais e internacionais tiveram ali na figura do ex-presidente da República, o inelegível, apenas um espantalho, um fantoche, um boneco do posto, o boneco do posto Ipiranga, para ser mais específico, que absolutamente não dava diretriz para coisa alguma, porque coisa alguma ele tinha na cabeça. Adotou um modelo e envenenou uma parcela muito considerável da sociedade brasileira. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas cenas muito interessantes que contrastam as situações que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos diante de um governo que está tentando desenhar um projeto de país, um projeto de nação, contra um grupo de insanos que nunca tiveram projetos alguns, apenas o de ganhar dinheiro nos seus nichos e simplesmente nutrir cada vez mais sentimentos negativos para embaralhar o debate político aqui no nosso país. Eles sempre tiveram um papel funcional. Muitos nem sabem disso, nem têm ideia, que ao fazerem o que fazem, simplesmente inviabilizaram qualquer tipo de transformação social efetiva aqui no nosso país. E esse tipo de anomalia, esse tipo de imobilismo, interessou a quem no final da história? O povo brasileiro, nos últimos anos, do inelegível, teve algum ganho? A nação teve algum tipo de ganho? Ou só tivemos perdas quando a gente coloca tudo na ponta dos lápis? Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer aqui algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha e o seu comentário, porque aqui são muito importantes. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos papos. Gente, a direita, o bolsonarismo, eles estão completamente sem assunto, como eu tinha dito para vocês, né? Assim que essa gente saísse do poder, muitas responsabilidades criminais recairiam sobre as cabeças dessas criaturas. Alguns conseguiram mandatos populares, né? E em função disso tem algumas prerrogativas por um lado, mas tem prejuízos por outro, porque todos eles estão ali submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma decisão no Supremo Tribunal Federal transitou em julgado, é cadeia direto, então os processos tendem a ser muito mais rápidos. E, no entanto, eles estão tentando, como um grupo de desesperados, arrumarem algum argumento para mudar o jogo. É como se nós tivéssemos passado no nosso país, na Copa do Mundo, né, como nós passamos, por uma derrota de 7-1, o jogo acabou, as pessoas foram para casa, a seleção campeã levou o troféu e agora eles estão tentando achar um gandula que jogou uma bola errada para um jogador brasileiro e que isso deu motivo a disparar o 7-1. Ou que teve jogador que saiu à noite, foi para uma noitada e voltou com a capacidade menor, enfim. Estão tentando arrumar alguma coisa, que o juiz estava tendenciando para um lado ou para o outro, que a temperatura no dia, estão tentando inventar alguma história. E agora criaram essa história de que há um site, né, ou uma empresa que gerencia 400 pessoas que têm canais nas redes, e que essas pessoas ajudavam a construir ou destruir reputações. E o que isso tem a ver com o resultado eleitoral? O que de fato aconteceu? Houve algum crime dessa gente? Essa gente conspirou contra o Estado de Direito? Eles tentaram destruir o processo eleitoral do nosso país? Eles insuflaram as pessoas a bloquearem estradas? Eles colocaram dúvidas sobre o nosso processo eleitoral? Eles cometeram crimes de calúnia, injúria ou difamação? Então qual o problema? As pessoas que defendem tanto a liberdade de opinião são os mesmos hipócritas que agora estão criticando pessoas que eventualmente colocaram suas opiniões políticas em sites que não cuidam de política, cuidam de diversos outros assuntos, né? Então isso está motivando essa gente como essas duas criaturas aqui.
fizeram a live ontem, que vão tentar fazer uma CPI lá no Congresso Nacional para apurar uma empresa chamada Mind, né? Essa live aqui foi feita no canal do Bananinha. E aí tem o seguinte título: Live pedido de abertura CPI da máfia digital, com Gustavo Gaia. Não vou nem colocar aqui para vocês, que não vale a pena, porque é aquele chororô de sempre, né? E uma das criaturas que perdeu o assunto é a principal propagadora, né, das ideias aí, se é que a gente pode chamar de ideias, né, desse pessoal da direita aí. Então, faz um vídeo de 20 minutos, comentando a entrevista do Alexandre de Moraes, e que ele disse isso, disse aquilo. Gente, eu comentei com vocês, a entrevista ela está ganhando um superdimensionamento em algumas situações. O que foi considerado crime, ou que é considerado crime, já está materializado, e os responsáveis logo serão penalizados. E essa gente que está nas redes, eles terão o mesmo caminho. Então não adianta ficar chorando, eles vão ficar chorando até quando? Em relação ao 7-1, eles não se conformaram que perderam as eleições, que o inelegível vai para a cadeia pelos crimes que cometeu. É só a gente ter um pouco de paciência. O curso da história está se dando, gente. Eu já comentei com vocês, né? O desespero é esse aqui, ó. É a mesma coisa. Essa gente está fazendo isso porque o Bolsonaro, o que resta a ele? É simplesmente ficar criticando o 7-1. Bolsonaro posta texto que pede impeachment de Lula por caso Choquei. É uma coisa muito bizarra, muito dantesca, né? Enfim, essa gente perdeu qualquer tipo de mote, qualquer tipo de argumento. Eles vão ficar, durante muito tempo, apenas tentando pegar alguma futrica para fazer dessa futrica um acontecimento político. Daí a gente chega aqui a uma situação muito reveladora, né? Desses tempos que a gente viveu no nosso país e que lentamente a gente está conseguindo a desmascarar. Falando aqui exatamente do tema, mostrando aqui a foto do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho há décadas. Eu sou modesto colaborador desse trabalho também, né? Tenho grande admiração pelo padre Júlio Lancelotti. Então me causou, assim como deve ter causado para todas as pessoas que conhecem o que ele faz, uma grande revolta, né? De ver como um adoecimento da alma atingiu algumas criaturas, e é uma coisa que a gente só tem que ter pena dessas pessoas, né? E quando elas extrapolam, elas exercitam algum tipo de bloqueio, algum tipo de ataque a um direito de alguma pessoa, aí o problema delas é com a justiça, é com a polícia, aí outro departamento, mas a alma não dá pra gente consertar, né? Quando alguém começa a atacar o padre Júlio Lancelotti por fazer aquilo que Jesus Cristo faria, se estivesse em carne e osso, né? Aliás, eu ouso dizer que Cristo está encarnado no padre, numa figura como o padre Júlio Lancelotti. Não sou eu só que pensa assim, não, tá? A gente vê essa criatura aqui, abjeta, o tal do senhor Rubinho Nunes, o vereador que propôs lá uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Essa criatura é capaz de dizer coisas como essa aqui, ó. E aí a gente vai ver que além de uma pessoa desalmada, uma pessoa envenenada, ele é um criminoso, porque ele iludiu, inclusive, colegas na Câmara Municipal de São Paulo para aprovar uma CPI cujos colegas não estavam sabendo exatamente o que era, né? Diz a criatura num vídeo dele, vamos ver aqui. É um esquerdista enfurecido. O Júlio Lancelotti, ele tem uma pauta. Ele quer que a miséria se espalhe e se enraize em todo lugar. Então ele quer, inclusive, que os miseráveis possam invadir a propriedade de todo mundo e fim de papo. Ele não quer que as pessoas sejam acolhidas. Ele não quer que as pessoas vão para uma casa de albergado. Ele não quer que as pessoas tenham um hotel, tenham um teto. Eles tenham dignidade. Possam trabalhar, empreender. Meu caro insano, se você conseguir arrumar uma condição para um morador de rua e para um hotel, né, igual você está dizendo aqui, agora é esse o tipo de doença. Esse cara aqui estaria atacando Jesus Cristo, gente. Estaria atacando Mahatma Gandhi, né? Qualquer outra pessoa. E aí o que acontece? A gente vê na matéria isso aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. Vereadores se sentiram enganados. Eu já vi live de alguns extremamente revoltados porque esse vereador é um verdadeiro vigarista, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês cenas que contrastam com isso tudo aqui que eu estou falando. Pegar aqui uma fala do padre Júlio Lancelotti, quando ele recebeu
uma ligação e vocês vão ver aqui a história. É muito interessante, né? Hoje eu estou aqui sem uma base para prender o monitor, mas eu acho que dá para segurar aqui para vocês verem. Vamos lá. Tocou quando eu estava em casa, descansando um pouquinho, aí o celular chamou e eu vi lá sem identificação de chamador. Aí eu achei, deve ser alguma chamada de algum jornalista, porque os jornalistas que ligam sem identificar o chamador. Aí eu, alô, aí a voz do outro lado disse, Padre Júlio, eu disse sim, eu achei, era um jornalista estrangeiro. E aí disse, parla italiano ou habla castelhano? Eu disse, os dois. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu vi a voz, Papa Francisco, eu falei, santità! E me levantei, não consigo falar com o Papa sentado, né? A minha vontade era ajoelhar até. E aí o Papa disse, vi as fotografias dos moradores de rua, vi que você está sempre com os moradores de rua, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o dia, a missa, a convivência com os irmãos de rua. Ele sim. E disse, o principal não é o que nós levamos, é conviver com eles. Ele disse, eu sei das dificuldades, dos problemas que vocês passam, mas não desanime. Façam como Jesus, estejam sempre ao lado dos pobres. Ele falou para mim, por que não gostam desse trabalho? Por que não gostam dessa convivência? Eu expliquei um pouquinho para ele todas as dificuldades. Ele disse, diga aos moradores de rua que eu os amo muito, tenho muito carinho por ele e que eu rezo por ele todos os dias. Peça também para que eles rezem por mim. Gente, por isso, todos os dias. É muito interessante essa passagem aí, né? Dentre tantas, porque é o seguinte, o Papa ele usa quase zero, né, do cerimonial do Vaticano. Ele pega e liga direto, né? E aí bate um papo com o padre Júlio Lancelotti. E aí, lá na Praça de São Pedro, o Papa disse o seguinte aqui sobre o Júlio Lancelotti. Vamos lá. Ieri sera sono riuscito a fare una telefonata a un anziano prete italiano, missionario dalla gioventù in Brasile, ma sempre lavorando con gli esclusi, con i poveri, e vive quella vecchiaia in pace. Ha bruciato la sua vita con i poveri. Questa è la nostra Madre Chiesa. Questo è il messaggero di Dio che va agli incroci del cammino. Gente, eu acho que as imagens aí, elas valem mais do que 1000 palavras, né? Aí com essas imagens aqui, eu encerro o nosso papo de agora e a gente volta mais tarde, mandando para vocês um grande abraço e ainda está em tempo, né, de reforçar. Que todos vocês tenham um ótimo 2024, que muita gente não vai ter, tá? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!